Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso, na nossa última semana de reflexão sobre o breve catecismo de Westminster, dando continuidade aos nossos estudos sobre a oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, por ser o início, o prefácio dela, ou oração dominical. Sobre isso eu gostaria de falar um pouco mais. Nós comentamos alguma coisa quando falamos sobre o dia do Senhor. Ela não é chamada oração dominical porque deve ser feita no uso do domingo. Não. Este é um dos problemas de uma referência de uma cultura cristianizada. Nós podemos ficar com a casca e perder o conteúdo. Ela é chamada dominical porque a palavra dominical, embora faça referência a domingo, mas ela faz, acima de tudo, referência à palavra dominus, que no latim significa Senhor. Assim como a escola é dominical, não porque ela se reúne no domingo, mas porque é a escola do Senhor, o dia de domingo é chamado domingo na língua latina, nas línguas neolatinas, por causa da cristianização da sociedade europeia ocidental e que cristianizou também o idioma, e que assim santificou nesse sentido, emprestou o seu sentido. Domingo é o dia do Senhor, é o Dominus Dei, o dia do Senhor, precisamente porque o nosso Senhor ressuscitou no domingo. É quando nós celebramos a adoração no Senhor. Esse é o motivo do dia do Senhor. Então preste atenção, a oração é dominical, assim como a escola é dominical, e nesse sentido não precisaria usar o termo escola bíblica dominical, é uma redundância que até camufla, porque ela é do Senhor. Foi a oração modelar, explicada pelo nosso Senhor, ensinada pelo nosso Senhor, para dirigir os seus discípulos em orações que tenham como foco o Senhor, e não a nós mesmos. Ela é dominical porque ela aponta para o Senhor, o Dominus, o Senhor da nossa vida, o Senhor Deus, e foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, hoje nós vamos dar continuidade refletindo sobre a segunda petição da oração dominical, da oração do Senhor, que nos diz, pergunta número 102, pelo que oramos na segunda petição, resposta, na segunda petição que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino de graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Muito bom e muito claro. Preste atenção, gente, só olhando estes assuntos, esse conteúdo explicado de cada uma das sentenças e das petições, nós vamos percebendo o quanto nós precisamos reformar as nossas orações. Quando as nossas orações são tão somente apresentações de desejos, não é o reino de Deus que nós estamos pedindo. Preste atenção, nós não estamos orando conforme o Senhor nos ensinou. Nós estamos buscando estabelecer o nosso reino, o reino dos nossos anseios e dos nossos desejos. Não há nenhum problema em apresentar nossas petições, pelo contrário, a oração é isso. Mas o que nós precisamos é ajustar nossas petições à vontade de Deus, e não ter a esperança de subjugar a resposta do Senhor aos nossos desejos. Porque naturalmente somos entregues a querer construir o nosso próprio reino. Reino onde tudo se conforme aos nossos anseios, as pessoas reconheçam a nossa sabedoria, a nossa primazia em tudo. A verdade é assim, nós somos tentados a pedir pela nossa paz e nossa tranquilidade. Mas quando nós pedimos e nos diz a oração aqui, a segunda petição, venha a nós o teu reino, isso pode significar o oposto. Isso pode significar em muito momento falta de paz e de tranquilidade para nós. Para que Deus seja honrado, o reino de Satanás, ou seja, o império de Satanás seja destruído, isso haverá uma tensão, uma confrontação. E não será com paz. Haverá sempre uma oposição interna dentro do nosso próprio coração, externa, espiritual, e também externa, socialmente falando. O Salmo 68, versículo 1, nós lemos, levante-se Deus, despecem-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem, não os meus inimigos. Eu não peço para Deus subjugar aqueles que me fazem mal. Eu peço para Deus refrear a atuação daqueles que estão lutando contra o seu reino e contra a sua glória, não contra mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Portanto,
O primeiro aspecto da petição, venha o teu reino, é para que as inimizades contra Deus sejam vencidas. As oposições na sociedade, no nosso próprio coração, no coração dos outros, em países que são contrários à fé cristã. Essa segunda petição nos ensina também que nós estamos pedindo para que esse reino de graça seja adiantado, avance, o conhecimento do Evangelho se espalhe, vidas sejam alcançadas, convertidas, que nós mesmos e outras pessoas sejamos guiados pelo Senhor, guardados pelo poder de Deus. Irmãos, isso deve fazer parte das nossas orações. E muitas vezes, quando está distante das nossas orações, pedimos pelo nosso reino e não pelo reino de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3:1 nós lemos, finalmente, irmãos, orai por nós, presta atenção, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. O salmista diz, faze bem a Sião, em Salmo 51, verso 18, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ou no Salmo 67, como já lemos, que diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. É esta a petição que nós fazemos pelo avanço do reino de Deus. Você tem orado por isso? Pela pregação do Evangelho, pela conversão de vidas, pelo avanço missionário, pelos missionários? É uma ótica e uma ênfase muito diferente de simplesmente os meus pedidos pessoais, não é verdade? E veja que o texto nos indica também que nós pedimos a Deus que Ele antecipe a vinda gloriosa, no sentido de que Ele execute a restauração de todas as coisas com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22:20, no final da Bíblia, nós lemos, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Ó Deus bendito, ajuda-nos a ter o nosso coração e a nossa vida submetida ao Teu reino, a aprender e viver como súditos do Teu reino, como agentes do Teu reino, que nós estejamos dispostos e disponíveis para manutenção, execução, ampliação, realização do Teu reino sobre a terra, e não o contrário, que nossas orações não expressem o desejo de contar como o Senhor realizador dos nossos desejos e do nosso reino, mas o Teu. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Até amanhã, querido.